A ideia dos meninos aqui, do Robson, é a gente fazer umas gravações de rock, gravar uns rocks aqui, né? Ou seja, retomar as produções de estúdio do formato que a gente fazia. E isso vai permear um documentário que eles estão fazendo sobre o balanço do rock. Tem músicas que a gente vai mexer, mas a ideia não é muito destruir a música para construir outra. A gente vai procurar um meio, um termo intermediário entre o hardcore e o heavy metal. Que acho que o stoner rock pode ser um pouco para onde a gente vai correr. Trabalhar mesmo nas linhas de rock básico, agora com distorções mais pesadas. A gente escala o Bala e a Nora para fazer os vocais de frente. O cara entra. Walking like a madman, sick in your place. Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. Pablo é o integrante mais novo da banda Delinquente. Pegou um momento legal, né? Uma entrada chegando num momento. Uma época muito boa aí com o Delinquência. A gente gravou o clipe do Vagamundo, foi o lançamento do CD. Agora estamos aqui com esse tributo. Tive uma sortezinha. Ele é cagado. Resumiu. O Rafael é mais jovem que o Delinquente. Na verdade, eu tenho a idade da banda, olha. Papai tava me projetando na hora que a banda tá se formando. Cara, Eu tomei uma com o pai dele. O Jaime é o único da formação lá de 24 anos atrás, mas tem o Pedrinho, que sempre pode ser da formação mais clássica, né? Sempre trei o Jaime, né? Ele paga bem? Depende do que você tá falando, né? Não vou pagar nem pizza hoje. Pelo menos onde ele paga, né? Mas o Delinquentes era uma banda basicamente punk, que estava, como todas as bandas punks evoluíram pro hardcore, mas quando tu chegaste, essa banda ficou com um som mais crossover, né? Pô, vai me comprometer de novo. Toda vez que eu venho aqui, tu me pergunta isso, né? Aí os caras me jogam pedra no show, né? Então pronto. É verdade, né, Jaime? Com certeza. Bora pra... Parabéns pra você no Balanço do Rock! 93,7 A mais tribal de todas as festas. Escutei o que aconteceu. O que aconteceu? A polícia prendeu. Ele foi primeiro, nem será o último. A semana pela busão. O cara tem uma banda de rock e não sabe como é que ele vai fazer para aquela música dele tocar, né? Tem lá, pô, tem sábado à tarde, tem um programa que só toca rock, cara. E assim, quando a gente tava ouvindo o Balanço do Rock num sábado, assim, geralmente, que era uma galera, assim, reunida,
E de repente rolava um Baby Lloyd, Contraste Social, Gestapo, que eram as bandas da época. A gente pirava, cara, sabe? A gente, tá rolando, agora vai. Aí meu irmão mais velho falou assim, ei, Everaldo, cara, agora eu tô ouvindo a rádio aqui, aí, porra, passei por alguma rádio, tava ouvindo um programa com uns sons de maluco doido, igual esse que tu escuta aí. Eu disse, qual era o nome do programa, onde é que era? Eles não sabiam nem qual era a frequência. Eles pegavam as bandas de fundo de quintal, de pátio, de garagem, aquilo que a gente chama de underground, e trazia para dentro do estúdio. Então, dificilmente eles tinham condições de trazer o material pronto. A maior parte do material era produzido dentro dos estúdios da cultura, sob o oferecimento do Balanço do Rock. O Balanço do Rock virou esse ponto de encontro. As pessoas vinham para cá nesse horário de 4 horas, muitos depois iam partindo para tomar uns goró, outros iam fazer shows, outros iam passar som, outros iam ensaiar. Mas passavam por aqui. Às vezes nem para participar, só para conversar. As bandas chegavam aqui, pegavam um produtor como o Beto, que tinha um programa, olha só, no mesmo lugar, tinha um programa, tinha um estúdio e tinha a vontade de gravar. E detalhe, de graça, meu amigo, de graça. Esse movimento, ele sempre foi muito espontâneo, as pessoas vão se encontrando naturalmente. Eu sinceramente, eu não sei quando eu encontrei o Beto Fares. Eu sei que a gente começou a fazer coisa junto. Por exemplo, o Beto gravava lá umas fitas cassete e eu patrocinava as fitas, né, a duplicação das fitas, sabe? Lançamos várias fitas cassete, sabe, né? Pegava os artistas, as bandas para lá, para o estúdio da Funtelpa, gravava, aí eu mandava fazer na gráfica o encarzinho da fita cassete e a gente distribuía isso. Você tinha uma porta para a rua, era do Balanço do Rock, todo mundo ouvia a rádio. Todo mundo ouvia, era sábado, 4 horas da tarde, todo mundo ligava para ouvir o Balanço. Até hoje eu lembro a sensação de ouvir na rádio a tua música, não sendo estilo pop, né, mais pesado, poucas seriam as possibilidades de tu ter essa experiência. E o Balanço promoveu isso várias vezes. O som de todos os metais escorrendo pelo mesmo esgoto. Decepando jugulares e detonando tijoladas. Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas. Esse tema que abre o programa é esse som aqui, ó. É do Armorhead Center. E a gente usou essa música como tema há muito tempo. Aí ela... O que rola tem que escutar o barulho do vinil, lógico, né? Que é justamente na abertura. Armorhead. É o Armorhead Center. Aí acabou, a gente só usou esse trechinho, né, da parada. E aí a gente pegou esse som aqui, que é justamente um baixo distorcendo, né? É isso, ó. Muito bom, né? Aí o back-pack. Muito bom, né? Então a gente pegava assim, escolhia esses riffs, trechinhos de música, pra gente montar as coisas do programa, né? E no momento que a gente criou o mote do programa. Assim, pô, o rock é muito tribal. Depois ver quando o pessoal tá dançando, né? Aquela coisa dos cabelos, assim. Aí é uma coisa assim muito tribal e a Linda criou o mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock. Aqui toca rock. Para fazer um programa de rock, você tem que gostar de rock. Porque numa cidade como Belém, onde aparentemente não há rock, a gente teve que cavar as pérolas que hoje tem na história do rock paraense. Então começa essa história do Balanço do Rock em julho de 1990. Tinha começado a comprar muito disco. Eu via muito rock, eu via basicamente Beatles, Stones, Led Zeppelin. Eu era um estudante de engenharia e fazia musicalização, estava estudando musicalização na época e escutava muito rock, né?
chamado para trabalhar aqui na Rádio Cultura, no jornalismo. Eu era redator. E entrei aqui na Cultura como discotecário e programador. Encontrei aqui um amigo, Marcelo Ferreira, que já era produtor da Rádio Cultura. Trabalhávamos dentro do arquivo, né, onde ficam os discos e tudo. E nesse arquivo, lá onde a gente trabalhava, fazendo as programações musicais, tinha o Marcelo Ferreira, que era já um cara que tinha entrado um pouco antes de mim aqui. E ele tinha um amigo, que era o Felipe Gillet, que trabalhava na recém-inaugurada TV Cultura. E ele era um cara assim que vivia muito, respirava muito essa história do rock. E eu conversando com eles, olha, tô ouvindo muito rock de novo. Pô, cara, por que a gente não faz um programa para falar de rock? Bola aí um plano, faz um projeto. Aí eu sentei para fazer um projeto. E disse assim, vamos fazer um programa que fosse contar a história do rock primeiro, para situar o ouvinte. Então, eles propuseram fazer uma série de programas. Eram 3 meses de programa, né? Todos os sábados. Aí eu fui convidado, né, a participar do programa. Porque todos sabiam que eu era um colecionador de discos e tinha muito disco e era um cara muito apaixonado por rock. Estreou no dia 21 de agosto de 1990 e teve um ouvinte que ligou. A primeira música que eu separei para tocar, o primeiro disco foi o Fragile, do Yes. Eu queria tocar Roundabout, para eu ouvir lá de casa como é que ficava isso tocando no rádio, né? Aí foi minha primeira sensação de poder. Foi tocar Roundabout do Yes na Rádio Cultura. Úrsula Vidal, primeira apresentadora do Balanço do Rock. Ser a primeira apresentadora do Balanço do Rock faz com que eu tenha uma consciência da era jurássica a qual eu pertenço. Que o programa tem um tempão, né? Queria que você lembrasse um pouquinho como é que foi essa chegada no Balanço do Rock. Olha, eu já tinha começado a trabalhar na TV, né? Eu tinha 17 anos na época. E aí, eu já tinha feito rádio, né? Eu tinha feito rádio na Rádio Cultura, que eu comecei com 15, aí depois... O Balanço do Rock era um programa muito, eu lembro, visionário para a época. E ele surge num período onde a cena musical do rock and roll paraense, ela estava ainda num período de efervescência. Eu me lembro que a gente tinha uma cena musical que eu não conseguia comparar, por exemplo. A gente via uma cena musical muito forte do Rock Brasil, assim, Brasília, São Paulo, no cenário underground, o Rio de Janeiro com aquela coisa mais gaiata. Mas a cena do rock and roll paraense era uma cena consistente do ponto de vista da qualidade musical, da qualidade poética das músicas, da performance, da personalidade dos músicos no palco. Cada grupo, né, cada conjunto tinha a sua personalidade. Então, quando você via um show, era um show de rock and roll da pesada. De batalhas, soldados, fuzis e sangue, bombas explodem nas ruas, pessoas e famílias inteiras estão mortas. Em Beirute, em Beirute, em Beirute, em Beirute, em Beirute. Eu vivi a cena no período anterior. Eu já fazia rádio há algum tempo, né? E eu trabalhava numa outra rádio que também tinha uma relação muito forte com a cena, porque o Balanço do Rock surge em 90. Desde 87 eu fazia rádio e desde 87 tinha uma cena já surgindo forte. Mosaico, Álibi de Orfeu, Espargo de Marfim, Solano Star... Enfim, tinha uma... Gente, eu não posso esquecer de ninguém, mas eu vou esquecer, faz muito tempo, tá? Sempre no aniversário do Balanço do Rock era motivo para fazer uma transmissão ao vivo, né? Era quase um mini festival ali, né? O aniversário do Balanço do Rock era sempre bem comemorado com shows e esses shows eram transmitidos. Era uma pauleira.
mas dava tudo certo no final. E hoje a gente, como já falou para vocês, tem um monte de convidado especial aqui. Eu vou conversar aqui com o Marcelo. Deixa eu só dar uma palavrinha. As pessoas que estão ouvindo, e algumas pessoas aqui, devem estar pensando, por que a Linda está falando com o Beto no programa? Porque a Linda foi uma das apresentadoras do Balanço do Rock. Na época eu era Linda Davis, a malvada. Eu peguei aquela fase mais heavy metal, mas já entrando pro pop rock, mas ainda era bastante heavy metal. E eu acho que o Balanço do Rock, ele tem uma importância muito grande, não só como programa de rádio, mas como um programa de inclusão artística, né? O Beto Fares, que era o produtor do programa, ele tinha um trabalho muito interessante, ele e o Felipe Gillet, que o Balanço fazia essa circulação, essa difusão desses artistas que estavam à margem, né? Pessoas que nunca iriam ter possibilidade no mercado fonográfico. Assim foi feito com o Baby Lloyd, com o Retaliatory, né? Essas bandas surgiram para o público dentro do Balanço do Rock. Eu acho que o Motorhead... que demos assim, é o tio de todo mundo. Acho que o Motorhead é a grande banda. Se é que a gente pode dizer que o Motorhead é metal, para mim o Motorhead é rock and roll valendo. Rock and roll valendo. A partir do segundo programa, do terceiro, nós já começamos a ter um retorno dos ouvintes, né? As pessoas ligavam e nós notamos que as pessoas ligavam para elogiar, mas também para fazer pedidos. Aí pedia tudo. Led Zeppelin, pedia na Black Sabbath, muito aqui, Belém, metal, né? Então, muitas bandas de metal. E um ou outro grupo que a gente não conhecia. Começamos a descobrir que uma das bandas mais pedidas do programa era local. Tinham muitas bandas que eram local. E o que é que aconteceu? Nós começamos a divulgar na rádio que nós não tínhamos discos ou fita dessas bandas. E que o Balanço do Rock era feito com discos nossos, meus e do Beto. Então, se você quer ouvir aqui tal banda, traga o disco para cá que a gente vai rodar. As pessoas diziam, eu posso levar meu disco? Aí eu atendi o telefone. Eu passei a atender o telefone. O Beto fazia a produção e eu ficava no telefone anotando. E essas bandas que eram pedidas começaram a aparecer. Elas começaram a surgir, essas bandas, e virou assim um encontro, um ponto de encontro. Começou o programa, o telefone não parava. E as pessoas realmente ficavam na porta querendo entrar. E o Balanço do Rock era a casa deles. Eles vinham, passavam a tarde conversando com os produtores do programa. E era uma forma de inclusão muito interessante, que eu acho que o Balanço do Rock sempre teve esse papel de contribuir para movimentar a cena roqueira local mesmo. Balanço do Rock, o programa de rock da Rádio Cultura. I hold the penetrating blood. Tem muito prato durante a música. A gente precisa equilibrar isso. Tanto som de bumbo, som de caixa. Que a gente foi fazer o contato, né, cara? O contato com ele lá no Guamá e tal, que a gente não conhecia esses bichos. E aí a gente tava formando uma banda lá, o Anjo do Poder, e porra, meu irmão, eu sabia que tava rolando essa onda em Belém, Baby Lloyd, Delinquente de Gaio, não, quero conhecer os caras. Aí eu coloquei a minha irmã pra ligar pra ele. Pô, mano, liga aí e tal, acho que tu vai produzir um show aqui. Aí já me veio, moleque. Muito cheiroso. Quanto cheiroso, velho. Camisa do carro, meia quarta, calça de vinho colada assim, pra dentro do coturno, mas... Minha história no Balanço do Rock começa. Minha primeira entrevista na rádio foi na época do Rock 24 Horas com o Baby Lloyd, né? Com a Linda Ribeiro apresentando. Essa história de que somos todos irmãos. Se os fuzis apontam em nossa direção quando gritamos não. E o trabalhador que busca a terra, que busca pão, é morto cruelmente e nunca tem razão. É morto cruelmente e nunca tem razão. A partir do momento que começou a tocar, se eu não me engano, Embriagados, né? Na voz do Giovanni ainda. Né? Foi que pintou a ideia, fomos chamados para fazer umas gravações aqui. O Baby Lloyd é uma banda de punk rock que ela vem de influências de família mesmo, né? Porque o meu irmão, né, ele tocava em uma banda chamada Ovo Goro. E meu
meu vizinho era o Gilson, né, com o Gerson, nós morávamos lá. Em 85 eu comecei a ver negócio de movimento punk, né, aí eu vi os caras passando de visual. Aí resolvi chamar, né. Aí comecei a sair com os caras, isso eu tinha 14 anos, 13, por aí. Aí a gente ia na República dos Camarões, onde o pessoal ensaiava, lá na Perimetral, na casa do Ricardo. Era um sítio chamado República dos Camarões, onde se encontravam um monte de loucos e tal. Aí tinha Ovo Goro, aí já tinha o Desacato Sociedade. Ácido Cítrico, né? Desesperados, junto com o Jaime, né? Eles formavam uma banda também de rock, eu acho que uma das primeiras bandas de punk rock, né, da cena. Ensaiava todo mundo no mesmo lugar. Os caras deixavam os instrumentos e a galera ia por lá e tal, opa, numa manga daqui, uma manga dali, pegando os instrumentos, né. Aprendi na hora lá, cara. Tocava com o dedo assim e tal, fazia assim mesmo. Aí depois que eu fui pegando as manhas lá, treinando lá, mas foi assim, na doida mesmo. Caí na sarjeta, rua na sarjeta, caí na sarjeta. Na rua da amargura, na rua da miséria, miseráveis à toa, a eles o Natal, descanso. Aí resolvi montar uma banda lá no bairro do Guamá, que durou 1 ano, mais ou menos, o Ódio do Poder. E aí depois o Jaime do Delinquente percebeu que eu tinha a gente era muito novo, mesma faixa etária dos caras do Baby Lois. O Jaime, e moleque, é o seguinte, tem os moleque lá do Guamá e tal. Olha o Jaime, moleque. Muita onda esse Jaime foda. O Jaime, sempre com essa mania de, né, articular quem tá precisando de banda e tal, ele sempre teve esse papel assim na cena de agitador e tal. Olha, cara, vai encaixar certinho. Aí fica tu, olha o papo do Jaime. Fica tu, Sandroca, Giovanni e Regi na bateria. Aí entrei, peguei, fiquei 18 anos na banda. Aí deu o que deu, né? Os 2 Rock 24 Horas e essa sequência toda do Teatro Valdemar Henrique, né? Que foram vários shows. Em determinado momento a gente via que, do ponto de vista profissional, técnico, as bandas não iam ter alcance de gravar coisas legais para veicular. Então, basicamente, o balanço do rock era restrito a nossos discos. Aí foi inaugurado a mesa que havia antes aqui no estúdio e o Beto começou a brincar com aquela mesa. Começou a mexer, começou a gravar vinhetas de coisas e foi aprendendo. Aí ele disse, Felipe, eu acho que vai dar pra gente gravar uma banda aí. Em 93, eu cheguei com o Felipe e disse, Felipe, nós vamos começar a produzir músicas exclusivas para o programa. Isso vai dar um feedback muito bom. Chegaram a vir gravar aqui para poder esse material passar? Porque o que aconteceu foi isso, né? Várias bandas vieram para cá e deram uma melhorada no material para ficar vinculando na rádio. Com a gente não foi diferente, né? Nós tínhamos outros materiais e tal de fora e tal, mas nosso som começou a tocar no balanço. A gente não tinha lugar, né? A gente fazia show aqui, ali, aquelas coisas pequenas, mas a gente não tinha onde divulgar o nosso som, pô. Ninguém só ouvia quem ia no show, então a gente fazia uma demo e passava pro pessoal. Aí quando pintou o balanço, a gente falou, pô, Beto, a gente quer lançar uma demo, a gente não tem grana, tem aquela condição, ele vem gravar aqui. A gente tem um espaço, a gente tem um rock, a gente tem um programa de rádio. Vocês topam? A gente topa, entendeu? E eles deram de presente tal. O estúdio a gente fez o primeiro Qual o Futuro das Crianças do Brasil. Eu tive o prazer, quando eu peguei o Baby Lois já era uma banda pronta. A gente só fez gravar som e mandar pro público, não é isso, velho? É isso aí, pra gente, né, cara, é sempre
um prazer muito grande, né? Participar, ser chamado para participar desse tipo de evento. Foi no programa ao vivo, se eu não me engano. Ao vivo no Balanço do Rock, aniversário, acho que do Balanço do Rock. Era ao vivo, né? Tipo assim, ó, cara, vocês vão tocar, tá aqui, ó. Liga tudo, passa o som, gravando. Então toma. O mendigo sai o verso, Marco perto não há ninguém para escutar. Ele se cala, pois sua voz é triste e às vezes é melhor sofrer em silêncio. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Uma peça rara, uma relíquia. A primeira fita cassete, primeira demo da banda. Essa daqui já foi uma versão ampliada, lançada em 2000. A primeira versão foi lançada em 98 e ela foi gravada ao vivo no estúdio da Rádio Cultura FM pelo Beto Fares. Embalados a vácuo, andando sobre a superfície solar, de pés descalços, agora toda a água do meu corpo veio do espaço. Hoje em dia, a gente tá tocando bem menos, por falta de tempo de todo mundo. Mas a vontade de tocar nunca parou. E sempre que tem oportunidade, por exemplo, antes, quando nós tocávamos com mais frequência, a gente também brigava com mais frequência. O vocalista do Norman Bates, o Carlos Brengarten, tinha a ideia da banda, mas não tinha saído do quarto ainda de ensaio. E aí convidou o Jaime e falou: ó, Jaime, eu tô precisando de gente pra tocar, montar uma banda assim, assado. 2 guitarras, 3 vocais. Aí o Jaime chegou comigo: olha, banda tipo que tu gosta, tipo Titãs, assim, com vários vocalistas, 2 guitarras, a gente meteu até percussão no início. Aí veio o Norman Bates já nessa fase, na Figueiredo, que a gente estreou. E a gente vai escutar o som de uma banda que eu gosto muito, que eu tive o prazer de produzir o primeiro CD. A minha primeira parceria assim com o Na Figueiredo, vamos dizer assim, eu como produtor musical e o Na Figueiredo como produtor executivo, é o Norman Bates, banda do coração do Beto Fares. Me faça um pouco mais. Me faça um pouco mais. Me traga seus olhos, me faça sorrir. Me traga seus olhos, me faça chorar. Me traga seus olhos, me faça rir. Me traga seus olhos, me faça chorar. E apareceu o Norman Bates, mas aí numa linha de punk rock mais oitentista, já aquela linha do rock nacional que fez sucesso nos rádios, né? Mas não aquele lado A, o lado B, né? O lado B, aquela coisa, não o interior de São Paulo, o ABC paulista, não era aquele punk que eles faziam. Mas já é uma banda que eu não considero mais que seja uma banda punk, é uma banda de música brasileira contemporânea, né? Único animal que raciocina. Único animal que raciocina. Único animal que raciocina. Único animal que raciocina. O Glauca! O Glauca! É uma gravação ao vivo que a gente fez com o Norman Bates e que também gosto muito de como ficou. Depois disso nós fomos pro disco. Aí no disco a gente conseguiu equilibrar o som dessa fita, né? Em 8 canais, que não é nada fácil. E então, né, dessa fita nós produzimos esse disco que a gente tinha 8 canais e só de guitarra nós chegamos a gravar 10 canais de guitarra. Então, sobrepor esse monte de guitarra sem perder as texturas de guitarra que o Nicolau estava propondo não era coisa muito fácil, não. Era coisa de engenharia mesmo, né? Hoje em dia a gente grava bateria em 16 canais. Nessa época a gente gravava a bateria em 6. Desses 6 a gente reservava 2 justamente para fazer a redução. Então quando a gente pegava esses 6 canais e reduzia só para 2, então tudo que a gente tinha gravado virava 2 canais. Aí em algum momento a gente podia errar alguma coisa. Então aqui a gente perdeu alguns pedais, mas é um disco também
que todo mundo que comentou e que ainda comenta hoje tem uma boa referência desse disco. Pô, legal. A loja Na Figueiredo também está fazendo 15 anos nesse momento. Na hora do surgimento do programa, do Na Figueiredo. E aí, o Na Figueiredo estava montando a loja, então ele, eu acho que é o maior empreendedor do rock paraense. Fala, Ná. Oi. Fala, velho. Oi, Ná. Cara, tem que ligar, tinha que dar parabéns aí pro meu programa favorito. Na realidade, é o programa favorito de quem gosta de rock. O Balanço do Rock e a Na Figueiredo já fizeram muitas parcerias, né? Inclusive ajudando as bandas a lançar disco, né, Ná? O Ná tem um selo ainda, né, Ná? É. O teu selo tá de cima, tá lançando coisas ainda? Falou, Beto, um abraço. Ele não tá me ouvindo, mas tudo bem. Ei, Ná. Tá aí, um abraço aí pra você. Um abraço. Falou, então. O Ná Figueiredo é um dos caras mais importantes do rock daqui. Pouco percebido. O maior catálogo de rock que tem paraense é do Ná Figueiredo. É da Na Music. Cara, é o seguinte, em 83 eu fazia letras lá no FPA, né? E 20 e poucos anos, não tinha profissão, não tinha nada, só que eu sabia pintar camisa. Isso virou meu meio de vida. E nessa história eu comecei a comprar camisa de rock, comecei a comprar vinil, que não tinha loja em Belém que fazia isso. Não tinha uma loja específica para rock and roll, para esse público, né? E a minha loja transformou nisso. A primeira banda a ter boné, camiseta, na época o Sepultura tinha lançado o Beneath the Remains, e ele saiu com aquelas calças de moletom com a Sepultura escrito e tal. A gente tinha uma calça também, que foi quando o Na Figueiredo começou a trabalhar com isso. Era uma loja bem pequenininha. Aí a gente foi lá e ele já dava apoio e tal. Daí em diante as outras bandas também começaram a fazer e foi bem bacana nessa época. A gente vendia esse material e conseguiu uma grana para gravar as demos. E daí a coisa começa assim a evoluir, né? Pegou a força do início, cada um no seu bairro, fazendo o que tinha que fazer naquele primeiro momento. Aí depois vem esse suporte que é a rádio. E o NAC também apoiava as bandas, a galera ia lá, e ele fazia camisa e tal, né? Nessa história toda, eu fazia camisa e eu fazia um fanzine. E eu comecei a levar esse fanzine lá para distribuir gratuito na posta do Valdemar Henrique. Porque aí o Valdemar Henrique virou-se o ponto de referência, né? E quando disseram assim, bom, vai abrir pauta pro Valdemar Henrique, a Secretaria de Cultura disse, não, vai ter que ter show também e tal, tá, mas ele não esperava que o pessoal de rock, de heavy metal fosse querer fazer show ali. Só a rádio, só o balanço, teria um alcance X, né? Mas se não tivesse o show ao vivo, e aí ficava pela metade, né? Então o Valdemar era essa perna. De terça a domingo, eu me lembro de sair de casa, na época que a gente saía de casa todo santo dia, quando a gente é muito jovem, de terça a domingo, de segunda a domingo eu estava na Praça da República, enfiada em algum show ou para nada. Só ali pela frente. Pô, mas a Praça da República já estava sendo o ponte da galera de se encontrar, né, cara? O teatro estava ali no meio, ali, pô, tinha que fazer parte dessa história. O tempo inteiro o teatro estava cheio. O cara não queria, às vezes, saber quem é que ia tocar. Ele ia pra praça, porque ele sabia que ia ter show. Era quinta, sexta, sábado. E aí, meu amigo, banda pra caramba pra tocar. Muito público, muita banda. O Valdemar Henrique só tocava umas bandas de rock. Você tinha um teatro com uma acústica maravilhosa, sabe? A acústica do Valdemar Henrique é muito boa. Um local para o público ir, uma praça. Então a coisa começou a fermentar aí. O pessoal fala muito de profissionalização aqui em Belém, só que é difícil, você não tem espaço, entendeu? Você não tem estrutura para se profissionalizar. Eu acho que o público é a melhor coisa que tem aqui, porque ele vai no show, a gente tem poucos espaços para tocar, a gente tem praticamente um espaço só aqui em Belém, entendeu? Que é o Teatro Valdemar Henrique. Então era difícil você conseguir o lugar, era difícil o equipamento, não existia mesmo, não existia, né? Então, e para você reunir um público, né, num lugar só de roqueiro também era muito difícil. E nós fomos a primeira banda de rock a
a fazer uma temporada de shows no Valdemar Henrique, o Templo do Rock. Né? Então nós fizemos uma temporada lá, se eu não me engano foi em 79, nós fizemos 3 dias de shows no Valdemar Henrique. Essa música a gente fez em honra e homenagem e agradecimento aos Red Bangers de Belém. Sou parte disso aqui, sou dessa cidade, dessas veias vão fluir. Boa, cara, nós somos culpados. Olha, e eu vou te dizer que é uma culpa assim que não dói nada, porque depois que o Valdemar Henrique, né, abriu as portas de vez pro rock, e principalmente também nos anos sequentes, nos anos 90, né, no início dos anos 90, ele se tornou o templo do rock. O Stress é a primeira banda de heavy metal brasileira e a primeira banda de thrash metal mundial. Registre-se e publique-se, né? Nos anos 80, a gente ainda pegou muito do que o Stress tinha feito, né? O Stress realmente foi uma banda que abriu muitos caminhos para o rock local, principalmente para o rock pesado. E foi a primeira vez que muitos de nós tivemos contato com essa atmosfera, né, que o rock proporciona quando nós estamos na plateia. Vamos mandar essa música mais polêmica. Sodoma e Gomorra! Eu cheguei a viver intensamente ainda nos anos 70, né, velho? Então eu sou mais pra lá ainda, né, do que a galerinha agora. Então, nos anos 70 era tudo muito primitivo, né, cara? Então, o movimento rock em Belém praticamente inexistia. O que a gente tinha no cenário eram bandas de baile que num determinado momento do show tinha um set que tocava rock. Boa noite, Belém! Conheci o Wilson Mota na escola técnica. Nós entramos juntos na escola técnica. Eu tinha 15 anos na época, né? E ele me viu cantarolando uma música do Led Zeppelin no fundo da sala. E eu cantando lá, It's been a long time since I rock and roll. Aí, pô, ele olhou assim, pô, esse cara é roqueiro. Era a senha era essa. Antes do Stress, não tinha nada tão pesado no Brasil. Então, a gente ainda, garotos, o pensamento era o seguinte: o que tem de mais pesado no mundo aí? O mais pesado que tem é Motorhead, é Judas Priest, Iron Maiden. Então nós temos de ser mais rápidos e mais pesados de qualquer outra banda no mundo, velho. E foi com esse pensamento que a gente começou a compor as nossas músicas. O Stress teve o relançamento do primeiro disco, por um selo alemão, aí começou a ter repercussão e a gente voltou a tocar e até hoje a gente está tocando. E os shows do Stress hoje são todos casa cheia. É isso, já? É isso, já? É isso, Beto? Perguntar pra ele. O tanto que é minha cabeça que eu tenho. 1, 2, 3, ei! Conheci uma galera no colégio que tinha uma banda, né? Eu disse, pô, eu quero tocar numa banda também, tá entendendo? Pô, bacana tocar numa banda de rock, de metal. Acabei entrando, foi o Caliban. Isso foi em 1986, eu devia ter uns 16 anos, eu acho. E aí eu entrei nessa banda. O Caliban terminou com uns 2 anos, eu acabei entrando no DNA. Hoje em dia
dia, com a nossa segunda demotape já lançada, a gente tem carta da Dinamarca, Finlândia, Bélgica. O DNA nasceu em que ano? Assim, o DNA nasceu em 87. Em 87. Aí o DNA era o Fernando, vocalista, né, que foi o cara que montou o DNA, o Marcelo Chiozaki na guitarra, o PP no baixo e o Beto na bateria. O Fernando depois foi para São Paulo, acabou depois sendo redator-chefe da Rock Brigade e tal. O PP acabou saindo da banda depois de um tempo, foi quando eu entrei no lugar dele. Depois entrou o Mauro na bateria. E essa formação que está hoje tocando, na verdade, foi a formação que mais tempo ficou no DNA, que gravou as demos e que mais fez o nome, né? Nós tivemos uma experiência, eu até brinco com o Beto Fares, que o melhor som de baixo que eu tirei na minha vida foi gravado naquele estúdio lá, de Gaproença, né? Ainda de fita cassete que a gente produziu, pegado do DNA, também é um trabalho que eu acho muito legal, chama Show to Kill. Eu produzi 2, né? A gente estava mesmo muito que aprendendo, né? Foi uma das que mais projeção teve e foi gravada aqui e foi assim, foi o primeiro trabalho de produção assim de uma banda de metal do Beto. O primeiro experimentalismo maluco com gravação de rock. E gravando, a gente ficava aqui, pô, mas cadê o grave? Eu vou me movimentar aqui. A gente fica aqui porque aqui é a referência da caixa no nosso ouvido, não é? A gente fazia mix e descia para baixo da mesa. Era coisa mesmo, de experimentar mesmo, de achar caminhos. Nós fizemos, a gente escutava aqui com as caixas, maravilhoso. Aí passa para minha fita cassete que eu vou ouvir em casa. Quando eu cheguei em casa, meu som não suportava. Tudo estourava, era grave demais, grave para tudo que é lado. Aí volta para fazer as mixagens de novo. Rock é rock mesmo. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Hoje nós convidamos a Samilis para fazer a apresentação junto comigo do programa Boa Tarde. Pois é, boa tarde. Bacana estar fazendo aqui, apresentando junto contigo o Skinzola, né? Praticamente a minha idade, acho que foi por isso que me chamaram. Eu tive a oportunidade de viver uma época muito legal, de muita efervescência. A cidade já viveu isso várias vezes, mas naquela época específica era uma coisa muito especial porque tinha um programa que era meio que um catalisador, né, de tudo que estava acontecendo. Não era só som pesado que estava sendo feito na cidade, apesar de sempre ter sido uma de nossas maiores forças, né, mas o movimento punk muito ali, inclusive a minha primeira banda foi uma banda de punk hardcore, né, então eu andava muito naquele meio que também se mesclava com o pessoal que escutava sons, né, metal, que também conversava com uma outra galera que estava fazendo pop aqui, né. Parece não é barato ser irador, infinita deve ser sua vontade de dizer não. Mas já que está aí, paga pra ver, pega um pedaço de salgado para comer. Tu vai sofrer e não há nada que possamos mais fazer. Madame Satã, uma banda Beto conceitual, performática, que não é só sonoridade. Eles fizeram um CD com uma capa muito boa, qualidade de som muito boa e todo o trabalho sonoro, obviamente, que é o que importa, de primeira qualidade. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui pro Felipão. Felipão, como tu te sentes vendo a Samilis, de 9 anos, começou a escutar o Balanço do Rock com 9 anos e agora ela cantando aí? Com 9 anos? Olha Mentira, só. tua. 9 anos, tá vendo? Eu me lembro da Samilis aqui também, no Valdemar, uma banda chamada Morganas. Tinham várias linguagens ali dentro do rock conversando e tinha um programa que simplesmente mostrava tudo aquilo que estava acontecendo e mostrava o que estava acontecendo também fora pra gente. É claro que isso influenciava todo mundo. Valeu mesmo. Eu que sou roqueiro, agradeço muito por vocês terem esse programa. Obrigado aí. Só fazer uma pergunta, uma dúvida aí. Deixa eu ver se eu entendi. A Samilis está fazendo um estágio de apresentadora? Olha, quem sabe Deus não me contrata, eu estou desempregada, nem te falo. Mas está muito bacana, olha, parabéns. É engraçado os caminhos que a vida leva a gente, né? De alguma forma é como se tudo isso já tivesse acontecido, né? Quando eu recebi o convite para vir trabalhar aqui na rádio, me veio essa história, me lembrei, gente, olha só, eu era uma jovem ouvinte da rádio, de ligar, pedir música, né, querer vir aqui, aí passei pela fase das primeiras bandas, ligava para tentar divulgar.
10h35, a gente segue de música com a Annelise Assunção, inconclusa. E estou trabalhando aqui, né? Então, eu meio que acho que a minha própria história com a música, com certeza se mistura aqui na rádio, né? Se mistura com o programa em si, o Balanço do Rock. Eu acho muito sensacional isso, né? A mais tribal de todas as festas. Muitas bandas estabelecidas na cidade, muitas bandas estabelecidas muito boas, muito boas. A gente resolveu apostar numa outra banda, que não tinha guitarra que prestasse, não tinha bateria que prestasse, não tinha nada que prestasse, tudo era muito ruim. Mas a gente via ali o diferente, e as pessoas precisavam conhecer aquilo, eu achava. E a gente apostou e terminou dando certo, né? Terminou dando certo e terminou o Retaliator virando uma das grandes bandas da cidade. Ainda em rolo, original. A guitarra deles era toda montada, era um Frankenstein. O Lúcio Faceball tocou a bateria improvisada num banco que era aqui um cesto de lixo, porque não tinha, o kit dele não cabia. O bumbo, enfim. Sabe aquele tambor de ferro que tem, que o cara colocava óleo diesel? Tinha os maiores e tinha os menores. Do maior ele fez o bumbo, e os menores ele fez as duas... dois tons lá. E era isso aí, a caixa que eu levei, que era de escola, né? Que pronto, montou a bateria. E o Lúcio não tocava absolutamente nada. Eu vou te falar a verdade, cara. Não sei se os caras sabem tocar hoje, já. O Espeto vai ficar puto comigo, o Luciano vai ficar puto comigo, mas eu tô brincando, sacanagem. Naquela época realmente não, a gente fazia o que a gente chamava de riff, né, cara? Aqui o ambiente era rock, meu amigo. É isso, rock é assim mesmo, não é bonitinho não, é como andar, tem que ter atitude. E era o que acontecia aqui. Acho que a empolgação nossa é que fez ele perceber, talvez, né, que, porra, de repente era interessante isso. Aí ele trouxe a gente pra cá, pra rádio, pra apresentar no programa. E depois a gente ficou amigo mesmo. A gente fala mais da realidade, mas assim, coisa de favela, esse lance que tem muito a ver, porque nossa banda aqui, a maioria é tudo, são mais humildes. A gente convive com esse lance todo dia mesmo. Pessoas muito humildes. E, pô, virei amigo de todos eles. O Lúcio Faceball, que era baterista, eu virei amigo da família dele, sou amigo da família do Lúcio até hoje, assim. O Lúcio foi o cara, assim, que ele chegava com os discos mais pesados ainda, de sons que eu não conhecia. E, assim, levava lá no programa na hora e dizia, pô, velho, eu vou tocar sem conhecer. Aí ele tinha coragem de me emprestar os discos. O disco que eu emprestava pro Beto era coisa que a gente precisava ouvir no Balanço do Rock. Bandas pesadas, como o Creator, o Destruction, aqui, pessoas que queriam saber. Não esquece do Carcaça, hein? A gente era fanático, a gente gostava, eu gosto e gostava naquela época muito do que eu fazia, né, cara? Tipo assim, a gente fazia, eu, o Espeto, o Lúcio, o Luciano, o cara, todo mundo fazia por amor. Então era uma coisa assim, unir aquela força ali, essa aí é aquilo que a galera ouvia na época e ouve até hoje. Rock e pancadaria. O projeto Rock 24 Horas termina antes do tempo previsto por causa da violência. Belém ia estourar no cenário rock brasileiro, se não fosse aquela edição fatídica do 24 Horas. Quando o Rock 24 Horas acabou, ficou um buraco, ficou um vazio. Todos ficamos órfãos, os espaços começaram a se fechar, e isso durou, infelizmente, alguns anos. Quando a banda
nó cego estava no palco, nada indicava que o rock 24 horas terminaria em violência. A dança agressiva dos roqueiros era contrabalançada pelo dedo em V. Alguns seguravam até balões e uma cruz foi levada para perto do palco. Tinha roqueiro pendurado por toda parte. Aquela época era a época em que, a partir dessa divulgação dessas bandas, o movimento foi se formando e surgiram os grandes shows em praça pública. Só que o rock ele começou a marcar muita presença e começou a levar muito público. Então culminou tudo isso com o Rock 24 Horas, né? O pessoal teve essa ideia de unir tudo que estava rolando na cena. O festival foi o grande responsável, né, pelos produtores de todo o Brasil botar as suas antenas ligadas aqui para o rock paraense. O 24 Horas foi importantíssimo para isso tudo. Quando o Jolly Joker começou a se apresentar, a adrenalina explodiu em violência. Foi aí que começou, né, no show do Jolly Joker. E aí todas as gangues se aproveitaram e saquearam o evento. Falta de segurança, um público que estava propenso a querer brigar, que não era o público do rock. Já tinha muitas gangues infiltradas ali. Como é que a polícia, nós estamos lá do quartel e a polícia não deu cobertura daquilo ali? Secretário, afinal de contas, como é que começou essa pancadaria? Ao que parece, houve um incidente com relação à segurança do evento, né? E a partir daí ninguém mais conseguiu segurar isso porque eram gangues infiltradas e é preciso que se separe bem o que é roqueiro do que é gangue de marginais. Então, ali depois disso ninguém mais quis apoiar rock nenhum. Se antes a gente não conseguia patrocínio, aí se tornou impossível. Você não podia nem falar em rock. Os roqueiros não querem que se repitam as lamentáveis cenas de violência em que terminou o Rock 24 Horas na Praça Kennedy domingo passado. 30 pessoas ficaram feridas e 70 foram presas depois que o show foi interrompido durante a apresentação da banda Jolly Joker, o sexto dos 22 grupos que deveriam se apresentar na praça. Infelizmente houve irregularidade por falta de segurança pela comissão do evento e ambas as partes também pela segurança contratada. Cerca de 60 roqueiros, representantes de 29 bandas de Belém, participaram da reunião. Eles discutiram a participação deles na sindicância que a Secretaria de Cultura vai abrir para apurar o caso. Nosso objetivo vai ser justamente isso, apurar e acompanhar todos os atos administrativos decorrentes dessa comissão de inquérito e repassar para o público e para os roqueiros. E aí todas as bandas entraram em depressão, né? Ali, para mim, matou o rock paraense durante uns bons 10 anos. Então a gente parou. Falei, não tem condição. Mas não dava mais para sair fora da história do rock, né? Então vamos gravar, galera. Descobrimos Xodó, era o Xodó, né? Que era o XD aqui, um estúdio. Aí gravamos lá o Açaí Pirão, que era uma coletânea, nós convidamos um bocado de banda que tinha aqui, que lançamos Açaí Pirão. Foi o primeiro trabalho da gravadora. Aí daí para frente a gente foi gravando, né? Aí na seguinte veio o Delinquente. Cara, durou 25 anos pra gente chegar a uma noite como essa. E eu vou falar, eu não me arrependo de porra nenhuma. Valeu! Em todos os países do primeiro mundo, com desenvolvimento se faz presente. Em todos os redes, continentes, nas contingentes, sem jeito. Pra brincar da miséria. A primeira demo nossa foi Infecto Humano de 88. E com o programa a gente descobriu que poderia rolar lá, né? Isso já nos anos 90, né? Início dos anos 90. E a gente foi lá, foram várias pessoas assim que eram daquele meio na época do punk. A gente foi lá com as fitinhas nossas e pá, rolava. E assim, aí a gente vai construindo, né? A gente vai construindo, acaba construindo um cenário, uma cena, porque tu não vai lá só divulgar o teu trabalho, tu tá levando uma galera contigo. Balanço do Rock ajudou o Delinquente e ajudou toda uma leva de banda dos anos 80 a chegar no ano 2000. E eu só queria dizer que o rock, ele é mais, cara,
do que uma onda passageira. Ele é uma marca, certo? Da juventude, que a gente carrega com todo prazer. Falou? É isso aí, moçada. Rolou o convite, a gente já estava mudando um pouco o som, mas ainda tinha um pé muito grande no hardcore, né, que sempre foi, né, só que nessa época a gente estava começando a passar para aquela fase mais crossover, já com o Pedrinho, o Sandro, o Ranieri, né, e rolou o convite, né, o Beto Fares chegou, pô, Jaime, bora gravar uma demo. Cara, sério? Falando do Jaime, assim, que foi um cara muito parceiro do Balanço do Rock, a fase da gravação das demo tapes, dos resultados mais legais que eu acho, é isso. Isso aqui é uma das fitas que eu acho que eu ajudei a erguer, que eu considero um super trabalho. A primeira gravação que nós fizemos lá, né, foi em 94 mesmo, foi A Verdadeira Face da Loucura Humana. Eu acredito que foi a primeira banda de hardcore que gravou lá, né? E assim, pra gente era uma coisa meio mágica, a gente já tinha tido experiência em gravações, né, mas não assim naquele nível. A ideia da concepção toda é legal. O Delinquente estava saindo daquela coisa do punk rock, indo para o crossover pela primeira vez. Era a primeira vez que o Pedrinho, que é o guitarrista hoje, tinha entrado para a banda. O Pedrinho tinha uma banda thrash metal, então ele trouxe um outro conhecimento para dentro do Delinquente. E eu me lembro também que nessa época rolava uma espécie assim de... não era bem um concurso, mas era assim, o Balanço do Rock fazia uma premiação, eles soltavam uma premiação todo ano, né? Que eram os melhores do ano e tal. E foi a primeira vez que a gente, com essa fita, a gente levou o primeiro lugar, então, porque era por votação. Detalhe, como não tinha internet, tem até um lance curioso aí, que tinha que ligar para lá. E nessa época era a época dos orelhões, né? Com as fichas. A Sérgia, ela trabalhava com Retaliator. E ela chegava na frente do Teatro Valdemar Henrique com um saco de ficha, assim. Era muito engraçado, que era para dar pros fãs do Retaliator, sabe? Aí a gente ficava, pô, cara, mas a gente não tem grana para comprar essas fichas, cara. Pô, eles vão ganhar da gente, cara. Em 2000, nós chamamos o Beto Fares para produzir o nosso disco. E o resultado ficou muito porrada. É um disco, bem dizer, raro hoje em dia, que é o Pequenos Delitos. A história desse disco foi o seguinte, tem um lance meio curioso, assim. O Ná Figueiredo, o Ná Figueiredo, nessa época, estava produzindo o Rock 6 Horas. E eu não sabia que ele e o Carlos, eu acho que foi na 3ª edição, se eu não me engano, que eles estavam, além de produzirem o festival, eles estavam como olheiros lá. E a gente arrebentou, sem modéstia à parte, assim. A gente fez um show bem legal, assim, foi uma das bandas bacanas do evento. Agitou mesmo a galera. Quando a gente acabou de tocar, no camarim, o Ná Figueiredo e o Carlos Rufel, né, que era do Jolly Joke, eles chegaram comigo e falaram, olha, é o seguinte, a gente vai lançar o disco de vocês, cara. Uma diferença forte, crianças de velhos, seu de morar, outros 3 quartos, um pra dormir, dois pra brincar. Me dá o dedo do fim, ninguém escolheu viver assim. O Ná já tinha lançado uma coletânea, que era o Açaí Pirão, mas ainda não tinha sido lançado uma banda individual, né? E a gente foi escolhido através do Rock 6 Horas para ser essa primeira banda. E a gente, pô, massa. Aí, legal, quem a gente vai chamar para produzir? É o Beto Fares, é o cara que mais entende o que a gente gosta de fazer no estúdio, é o Beto. Bora chamar o cara. Só que nós começamos a gravar, o estúdio que o Ná tinha arrumado era no estúdio do Xodó. A produção de um disco, o produtor, o cara, né, que produz a coisa, o técnico de som, né, o cara tem que conhecer o que ele está fazendo. E nós tivemos problema com o Delinquente, porque a moçada que produziu o Delinquente lá
desconhecia um pouco o som. E nós chegamos para gravar o disco, o técnico de áudio, ele não era acostumado com a sonoridade do rock e com a força do baterista, a pressão imprimida pelo baterista. Então ele pegou e fez uma microfonação lá. Eu, como produtor, contestei e ele virou para mim e disse: isso aqui é profissional, amigo. Isso aqui não é o estúdio da cultura. E a gente passou um ano gravando no Xodó. No final, quando ele fechou, pô, o disco não prestava. O disco era só um vazamento, era um som de vazamento. Então o resultado não agradou. Né? Lá no estúdio de Brega, o Luiz, que foi o cara responsável também, era do Brega e tal. Então não se gostou do resultado. Aí nós gravamos lá e terminamos abrindo mão da gravação de lá e viemos pra cá. Aí nós conseguimos gravar esse disco, que eu acho que esse disco é bem referência do rock paraense, né? Baixo de Brega mesmo, entendeu? Aí fecha junto. É a line, e assim, é agudo mesmo. A gente começou a pensar que muita coisa que tinha ficado para trás mereciam ser revistas, né? Como eu produzi muitas coisas do Delinquente, cara, tem coisas do Delinquente que mereciam ser ouvidas de outra maneira, para atingir um público maior, que eles têm um trabalho muito consistente, né? E aí a gente foi e trabalhou isso aqui, ó. Que é um tributo ao Delinquente. Uma tarde quente, a utopia veio ao fim. A garganta cortada em briga de botequim. Aproveite bem seus 15 minutos de fama. No aniversário do Balanço, a gente quer homenagear uma banda, né? Só que através dessa homenagem a gente vai fazer o link com outras bandas, a maioria bandas mais novas e de outros estilos. Aí, como assim? Não, a gente vai fazer um tributo ao Delinquente, pegando bandas de outros estilos e tal. Aí, mas será que isso vai dar certo? Aí eu até falei: pô, Beto, tu não quer chamar um Baby Lloyd, Baixo Calão? Eu falei: não, essas bandas fariam igual. A gente quer bandas de outros estilos mesmo. Engraçado era ver o Jaime vendo as desconstruções, né? Uhum. Desconstruir é fácil, difícil é reconstruir. Porque o trabalho do Delinquentes é um trabalho, não é, sólido. Colocou Sincera, Turbo e o Aeroplano. Aí o cara, como é que vai ser isso? Aí começou a ir mais além, né? Com o Pio Lobato, né? Que na época era o Massa Grossa, cara. Aquilo ali foi sensacional. Fizeram versões assim que eu particularmente, assim, é um CD meu de cabeceira, sabe? Plasma contaminado, infectado pelo pecado. Viaja sem perceber que ao fecundar seu sofrimento começará. Seu sofrimento começará. Nasceu sua mãe. Começou a fazer esses projetos especiais, até que um dia o Laurentino chegou aqui, porque eu sou o roqueiro mais antigo do mundo, o roqueiro mais antigo do Brasil, não sei o quê. Aí eu virei pra ele: tu é roqueiro mesmo, velho? Eu sou. Eu disse: vou montar uma banda pra ti, topa? Topo. Aí eu disse: eu vou chamar o João, uma pessoa com quem eu gostei muito de trabalhar, que chama visão de produção muito legal. Aí peguei mais o Camilo, né, para compor duas guitarras, para fazer aquela típica banda de rock, com duas guitarras, um contrabaixo e uma bateria. Aí quando nós pensamos a primeira vez, o Ulisses foi o baterista e o Helder F o baixista. Então era uma banda de pessoas super queridas e carismáticas, que todo mundo termina gostando. América, 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 América. 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 Essa maninha americana está querendo me esculachar. Vai dizendo que eu sou negrinho, e nem negrinho. Lá na América eu não posso entrar. Mas o que eu mais me admiro, é de ver o América
americano. Quando chega no Brasil, o nego vem se misturar. E um dia eu cheguei, eles estavam ensaiando assim, o mestre sentado, o João com um amplificador novo, com um orange novo, o Camilo com aquele PIV dele, que estava, assim, é um amplificador velho, mas ele está naquela fase rouca muito boa, sabe? E assim, aquele negócio alto pra caramba, e aquele senhor lá de 80 anos sentado no meio daquela guitarra aí cantando. Aí nós montamos o projeto para o Festival de Verão de 2011. Aí se quiser me encontrar, fica na porteira, quem passar vai notar. Aí o meu nome é São Fernando, meu novo lar. Obrigado! Quando terminou o Festival de Verão, eu disse, pronto, missão cumprida. Aí o Helder virou e disse, não, acho que nós temos que gravar um disco. Foi gravado tudo muito rápido também, porque o repertório já tinha sido experimentado no festival, né? Tinha sido experimentado no Balanço do Rock. E nós chegamos então ao CD. Quentinho, né? Quentinho, acabou de chegar o CD. Eu vou embora de trem. Grave, né? Quando nós fechamos o verão, fechamos o Balanço do Rock, fechamos o disco, eu tinha feito o tributo pro Jaime para encerrar o Balanço do Rock, não encerrei, mas o do velho não passa. Aí no dia que nós concluímos as gravações, nós fizemos uma festinha aqui no estúdio com o mestre Laurentino para mostrar as músicas do disco, ainda sem o disco. E nesse mesmo dia eu cheguei com o Lucas e com o Raul e disse, olha, o Balanço do Rock é de vocês. Eles não sabiam que aquilo era verdade. E aí foi quando o Beto aprontou aquela lá no dia do programa, né? E foi daquele jeito, assim. Base de Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas, aniversário de 21 anos do programa. Eu vou passar o microfone aqui pro Lucas e pro Raul. Não teve preparação nem nada, assim, tipo, ele não chegou pra gente e disse, olha, vocês topam assumir o programa? Não, eu falei, olha, tá aqui, agora é com vocês. Vocês vão apresentar o programa agora daqui pra frente. Aí a gente, que cueca, como assim? Falei, bora lá, então toquem uma aí. Aí a banda começou a tocar. Essa surpresa. Tá aí. É certo. Quanto tempo de banda já? O único da formação original sou eu. Tipo, eu nem cantava, eu só tocava guitarra. Aí não deu certo. Aí chegou na segunda-feira, para aquilo é sério. Eu disse, eu já não sou mais do Balanço do Rock. O Balanço do Rock é com vocês. De lá pra cá eu só voltei uma vez como convidado. E foi assim que a gente entrou no Balanço. Tipo, claro que nos bastidores o Beto já falava, não, eu quero sair e tal, não sei o quê, eu queria passar pra alguém e tal. O Beto, ele já vinha sondando prováveis substitutos, né, pra ele. E aí, e também um outro fato é que ele queria alguém mais jovem, pessoas mais jovens, que também tivessem mais contato com a cena, né. Casou de a gente estar, eu e o Raul, né, nesse mesmo perfil, vamos dizer assim. E aí a gente já tinha mais proximidade, eu e o Raul, a gente já era mais amigos e tudo. Conversando já com ele, falei, cara, pô, eu assumo esse negócio aí, mas falando, tipo... Não pensou que ia ser tão... não, eu nem pensei que ia, sei lá, o cara vai entregar o programa de 20 anos na mão do moleque aí. Shows aí do Blind, tem alguma coisa marcada? Cara, se não tiver, deixa lá o contato. Tipo, é só colocar Blind for Giant em qualquer soundcloud.com. A gente entende que hoje o mundo mudou, o jeito de se ouvir rádio mudou, entendeu? A gente não podia repetir a mesma forma do Beto de fazer, nem iria conseguir fazer. A gente tinha que encontrar qual era o nosso jeito de fazer o programa. A gente não espera mais que aquele cara que ouviu o Balanço, durante os 20 anos, esteja nos ouvindo hoje. Então é difícil, mas é bem mais prazeroso do que difícil. E ter o Balanço, um programa de 22 anos, 21 anos, sendo entregue pra gente, assim, olha, tome em conta e tal. Isso foi uma honra muito grande. E fazer parte da história desse rock, o rock paraense, né? Querendo ou não, uma parte da história dele. Acho que é legal. Balanço do Rock, a mais tribal de todas as festas.